Então, recapitulando a pergunta, né, da medicina, a área que abre. Então, o que o prêmio representa para a área da medicina e para a pesquisa biomédica no mundo? Assim, como a maioria das pessoas sabe, né, o Nobel, assim, as pessoas sempre comentam que ele engloba várias áreas, né, tem o prêmio para várias áreas, mas não tem da matemática. Então, isso, em geral, as pessoas sabem, né. Mas, se a gente parar para olhar também, né, na parte das ciências naturais, tem a física, tem a química, e não tem um prêmio de biologia. Então, o da medicina barra fisiologia, ele entra junto, né, com o prêmio da biologia, porque, em geral, as descobertas que levam o prêmio, né, nessa área são descobertas que a gente fala que são muito da pesquisa translacional. Então, em geral, são descobertas que começaram na bancada, né, com experimentos, então, muito com biólogos, com biomédicos, que são muito presentes nas pesquisas da medicina. E aí, muitas vezes, então, isso começa lá, na bancada, e aí leva muitos anos até realmente chegar num conhecimento que dali para frente consegue gerar algo para a medicina. Então, hoje em dia, assim, acho que sempre foi, mas cada vez mais, o prêmio do Nobel na medicina barra fisiologia, ele é um prêmio que ele é concedido para pesquisas, assim, de muita seriedade, né, que levaram, às vezes, décadas para chegar a realmente alguma resposta. Muitas vezes no começo eles não, assim, a partir das pequenas observações iniciais, muitas vezes os cientistas são meio desacreditados no começo, mas aí eles precisam de muita perseverança e às vezes muitas décadas para realmente conseguir descobrir alguma coisa muito impactante, e dali para frente também, em geral, até ganhar o Nobel, a academia, né, que premia, eles em geral esperam mais muitos anos também para ver se aquele conhecimento vai solidificar, se realmente não vai ter nada assim para rebater aquilo na comunidade científica, e também esse tempo também é uma janela para aquela descoberta se provar útil para aplicações assim mais práticas na medicina, né? Então, é um caminho longo e eu acho que ele representa muito isso, assim, o prestígio da persistência que tem que se ter na ciência mesmo. Entendi. Não, perfeito, perfeito. Eu cheguei a ver sobre essa questão dele esperar, se eu não me engano, 50 anos, e até mostrar é, mostrar quem votou em quem, né? E ter realmente esse tempo de para ver o impacto real que aquela pesquisa teve, né? Não ficar só na promessa e ver qual que é na prática também, né? E aí, seguindo aqui, a próxima pergunta, vamos lá. Então, a gente teve três vencedores, né? Esse ano que costuma ser tirando de literatura e da paz, enfim, mas Sim. costuma ser três, né? E aí, nesse caso, foram a Mary Bronco, o Fred Hamilton e o Shimon Sakaguchi, que foram dois americanos e um japonês, né? Se eu não me engano. E Uhum. eles foram laureados por. Aí o termo que a gente vê nas notícias é a tolerância imunológica periférica. Então, que eles descobriram basicamente essas células T reguladoras. Então, a pergunta óbvia que fica, né, para assim, pra gente explicar para o público geral o que que isso significa exatamente, né? Em termos simples, assim, a gente tentar explicar esse conceito e tipo assim, por que que isso é importante também, assim. Sim. Então, assim, todos os indivíduos, né, que são mais complexos, então, por exemplo, nós, os humanos, que temos vários tecidos diferentes e sistemas diferentes no nosso organismo, né? A gente precisa de um sistema imunológico para defender o organismo constantemente dos insultos que a gente chama externos, né? Então, nós somos um indivíduo e o resto inteiro do universo é externo a nós. E então a gente precisa desse sistema imunológico para fazer essa proteção. Mas, assim, esse sistema imunológico, né, que é tão rigoroso, né, e que tem que lidar com tantos insultos diferentes, ele sempre levantou muita curiosidade na ciência sobre como que ao mesmo tempo que ele consegue ser tão rigoroso com o ambiente externo, né, com bactérias, com vírus, como que ele não ataca as nossas próprias células, né? Porque, assim, se a gente for pensar nos humanos, por exemplo, cada tecido nosso, então, assim, os órgãos diferentes, então o fígado, o cérebro, a pele, todos esses órgãos, eles têm tecidos e células muito diferentes, completamente, com especializações completamente diferentes. E essas células, elas produzem sinais, elas produzem moléculas que são muito diferentes. Então, assim, o sistema imunológico nosso, ele tem que ter uma certa tolerabilidade, né, uma certa tolerância a essas moléculas diferentes, porque não é só um tipo de célula, né? Se fosse só uma célula, assim, todas as células iguaizinhas, seria mais fácil dele desenvolver essa tolerância, porque é um perfil bem determinado. Mas no nosso organismo é muito mais difícil, porque tem células muito diferentes. Então,
assim, sempre teve essa dúvida, né? Como que o sistema imune tolera o nosso próprio corpo. E aí, antes da descoberta da tolerância periférica, já sabia-se da importância de um órgão que é o timo, né? Que ele basicamente é responsável pela tolerância central. Então, lá no timo, a gente tem vários pedacinhos, assim, moleculares do nosso organismo, né? Que são apresentados para as células de defesa do corpo. E aí, as células que reagem muito fortemente, elas são descartadas, porque aquelas células se provaram pouco tolerantes ao próprio organismo, né? Então, isso já se sabia, mas, assim, tem muitas dessas moléculas que precisam ser apresentadas que elas não estão presentes no timo, né? Então, por muitos anos ficou a dúvida, assim, como que em cada tecido é, é possível haver uma tolerância, né? Para tecidos tão diferentes, para tantas proteínas diferentes. Então, esse era um gargalo, né? Que vários cientistas, e principalmente esses três que ganharam o prêmio, eles levaram décadas para mostrar que, na verdade, existe um tipo de célula, que é essa célula T reguladora, que é uma célula imunológica, que, na verdade, ela está distribuída no organismo, e lá ela fica fazendo esse serviço de fiscalizar quais células que estão sendo muito intolerantes ao próprio corpo, e aí ela libera algumas substâncias que faz aquela célula não ser selecionada para seguir, né? Então, a aplicação disso, na verdade, é muito grande, porque nas últimas décadas, assim, principalmente nos últimos, acho que principalmente na última década, mas já há algum tempo, é, a medicina tem caminhado para uma visão assim de que qualquer doença praticamente ela tem um aspecto imunológico e um aspecto genético também. Então, hoje em dia, até por exemplo, uma resposta à COVID, né, que antigamente assim, de início parecia que só tinha a ver com o vírus, né? Hoje a gente sabe que na verdade tem várias questões genéticas envolvidas em como que a pessoa vai responder à infecção. E a parte imunológica também tem se mostrado presente em praticamente todas as áreas da medicina, né? Também, assim, com questões neurológicas, com doenças autoimunes, com câncer. Então, essa descoberta de que existe um sistema tão complexo que faz essa fiscalização pelo corpo todo, ela basicamente ofereceu um conhecimento que agora pode ser aplicado para qualquer doença. Então, elas são basicamente células que conseguem dizer o que é do nosso corpo e o que não é, né? Basicamente. O que, que o nosso sistema imunológico precisa defender e o que não precisa, assim. De forma simples. É, exatamente. E aí, assim, aquilo que ela pode tolerar, ela permite que siga adiante aquelas células imunes, mas aquilo que ela não pode aceitar, que fique circulando no nosso corpo, né, que tem uma reatividade muito grande, aí ela não permite que aquilo prossiga. Porque, do contrário, a gente teria uma autoimunidade muito grande e seria inviável para a manutenção da saúde, né, dos tecidos, dos órgãos. Então, perfeito. Seguindo nessa linha, né? Então, uma Uhum, das coisas que chama mais atenção nessas descobertas, pelo menos que eu vi sendo mais noticiado, que elas têm um impacto direto em tratamentos contra o câncer e contra doenças autoimunes, né? Obviamente, pelo que você me explicou aqui. Mas eu só queria te pedir para falar um pouco mais sobre isso, sobre esse impacto específico nesses tratamentos e, tipo, e como que eles são afetados exatamente, assim. uhum. Então, assim, eu acho que fala-se muito sobre as doenças autoimunes e sobre o câncer, porque, na verdade, primeiro, são grupos de doenças, né? Então, o câncer são muitos cânceres diferentes e as doenças autoimunes são muitas doenças diferentes também entre si, mas os dois são grandes grupos. E fala-se muito nisso porque, basicamente, do ponto de vista imunológico, esses dois grupos são completamente opostos, porque o câncer seria algo que a gente queria que o sistema imune reconhecesse como estranho e atacasse, né? Mas o câncer, em geral, do ponto de vista imunológico, novamente, ele surge porque as células cancerígenas começam a aparecer no corpo e o sistema imune não percebe que tem que atacar aquilo, porque talvez seja tolerante demais. Então, aquilo segue, as células vão se multiplicando e viram um tumor, né? Então, esse é um caso de que a tolerância pode ser talvez muito permissiva, mais do que a gente gostaria, porque permitiu um tumor aparecer. E no caso das doenças autoimunes, na verdade, é o oposto. Então, para essas doenças, o nosso corpo não está tolerando coisas que ele tem que tolerar, porque se ele não tolera, as doenças aparecem, né? Porque é esse ataque ao próprio organismo. Então, eu acho que esse é um modelo assim bem bom para mostrar os dois polos, né, de como que
essa regulação ela tem que ser muito refinada e é um sistema complexo, assim, não é nem tolerar tudo e nem não tolerar tudo também. Perfeito, perfeito. Então, no final das contas, o tratamento é buscar um equilíbrio, né? Nessa tolerância, basicamente, do próprio corpo. Sim, então, assim, os novos tratamentos, né, que têm envolvido a questão das imunoterapias, basicamente, de um dos lados, né, a gente tenta diminuir a intolerância do sistema imunológico, que é o lado, por exemplo, das doenças autoimunes, e do outro lado, que é o câncer, a gente está tendo cada vez mais medicamentos mais dirigidos, né, porque eles, assim, a gente cria medicamentos que muitas vezes conseguem ir diretamente lá no tumor, que está invisível ao sistema imunológico, por várias formas diferentes, e ele vai lá e consegue fazer, os medicamentos vão lá e conseguem fazer aquele tumor finalmente ser visto pelo sistema imunológico, porque o sistema imunológico é um aliado muito grande no tratamento do câncer, né? Porque o câncer não é normal, não é uma célula normal, então realmente o sistema imune tem que ser direcionado para lá. E muitas vezes também porque o tumor, ele é esperto, né? Então, por exemplo, o sistema imune, ele reconheceria muitas vezes aquelas células do tumor, mas o tumor, por exemplo, expressa uma proteína na membrana que basicamente inativa a percepção daquela célula. Então, aquela célula teria, por exemplo, um sensor, né, que teria um sensor que chegaria lá nas células tumorais e conseguiria perceber que aquilo não é algo normal, mas às vezes esses tumores expressam algumas proteínas, alguns sinalizadores que acabam que bloqueiam essa percepção, então ele fica invisível. E aí os medicamentos podem ir lá, né, e na verdade tentar marcar essas próprias proteínas que tornam o tumor invisível, de forma que aí, de novo, o sistema imune vai conseguir enxergar aquelas células, né? Então, assim, isso é interessante também, seguindo para a próxima pergunta, porque, igual você falou, né, há 10 anos atrás, nessa última década, teve já essa mudança, e o campo, especialmente esse campo de imunologia, de estudo da genética, né, ele é recente e ele tem grandes mudanças muito rápido, né, basicamente. Então, o ponto que eu quero chegar é que, tipo assim, a gente tem um volume grande de pesquisas em torno disso, e um exemplo, além disso que você comentou, um exemplo claro que a gente vê em tratamento de câncer, né, se comparar um tratamento há 10, 20 anos atrás, totalmente diferente do que a gente tem hoje. Então, eu queria te perguntar, tipo, complementando um pouco mais isso que você já falou, os avanços que a gente já tem hoje, que usam essa pesquisa, e quais as perspectivas de tratamento que a gente pode ter, assim, do nível de avanço, assim, na próxima década, digamos assim. Tá, então, assim, os avanços, né, muito grandes que foram feitos na imunologia e na genética, na verdade, eles andam muito juntos, né, porque tem muito a ver com a maior disponibilidade de técnicas laboratoriais, moleculares também, e também de interpretação desses resultados. Então, assim, nisso entra muito uma questão da bioinformática, né, que é a computação aplicada na biologia, porque realmente, assim, o poder computacional nessas análises, que também melhoraram pelas técnicas, essas duas coisas somadas, realmente fazem essa área da imuno e da genética avançarem muito, essas duas áreas avançarem muito, né? E aí, em relação ao câncer, há algumas décadas para trás, por exemplo, se a gente visse duas mulheres com tumor de mama, a gente, né, a medicina, olharia para elas e falaria, é a mesma doença, as duas têm a mesma doença, porque é um tumor na mama. Hoje em dia, isso é muito inaceitável, porque, na verdade, não existe o tumor de mama, existem vários tumores de mama. Porque agora a gente já conhece, do ponto de vista molecular, um tumor que pode ser completamente diferente do outro, né? Então, só falar que é um tumor da mama não é suficiente, e também só falar o tipo de célula, né, que está envolvido, também não é só o suficiente, porque agora a gente quer saber tanto as mutações genéticas daquele tumor, quanto também é, essa parte, né, da imunologia. Então, a gente quer saber se aquele tumor tem alguma resistência, por exemplo, que torna ele invisível ao sistema imune. Então, a gente quer saber se o infiltrado inflamatório está conseguindo chegar lá, a gente quer saber se aquele tumor está expressando alguma proteína que tem algum medicamento direcionado para aquilo e que aumente a imunidade contra aquilo. Então, assim, entender, né, esse perfil molecular e imunológico do tumor não é só um preciosismo, sim, da ciência. Na verdade, isso tem uma implicação direta no tratamento, porque tem medicamentos que só vão funcionar se aquele tumor, por exemplo, realmente expressar uma proteína que tem como você
fazer um anticorpo, por exemplo, direcionado para ela, aí ele vai lá, vai marcar aquelas células do tumor e o seu sistema imune vai começar a enxergar e vai lá. Então, se você não souber o perfil imunológico e molecular, você não tem como indicar uma droga dessas, né? Muitas vezes elas são caras também, então tem que ter esse conhecimento para você passar isso para um paciente. Da mesma forma, se a gente passar isso para todo mundo, tem pessoas que não têm aquele mecanismo de escape imunológico. Então, você dá aquela droga que tem também efeitos colaterais, ela não vai funcionar, né? Então, basicamente, assim, bem nisso, assim, nesse sentido de avançar num tratamento mais personalizado para o câncer, porque cada câncer é um câncer diferente, né? E eu acho que as perspectivas para o futuro são, à medida em que a gente conseguir integrar mais dados do DNA, mas também da expressão daquele DNA, né, que a gente chama de RNA, e também das proteínas, quando a gente conseguir integrar muito bem isso, a gente vai ter uma noção muito maior do que está acontecendo naquele tumor, né? Hoje em dia a gente usa um sequenciamento, então a gente olha o DNA do tumor, muitas vezes a gente não olha o RNA, e tem essa questão de procurar algumas proteínas, né, que tem a ver com o sistema imunológico, mas é assim, é no microscópio ainda, sabe? É algo muitas vezes mais, assim, ainda mais rudimentar. Então, eu acho que tem muito para avançar nesse ponto, assim, de integrar mais as técnicas. Entendi, fez sentido, realmente. Então, é basicamente um desenvolvimento de novas drogas que vão meio que mostrar para o corpo que esse tumor aqui, específico, não é legal, é para você atacar, isso é um problema, e parar de ignorar ele, né, basicamente, assim. E aí isso é o que é chamado de imunoterapia, né, nesses casos, porque muitas vezes esse tumor consegue ficar invisível porque ele produziu alguma proteína, ele expressa alguma proteína que meio que deixa ele blindado, invisível ao sistema imune. E aí a gente consegue, assim, como só aquele tumor expressa aquela proteína, a gente consegue criar um anticorpo contra aquela proteína que ele vai direto para o tumor, aí lá ele sinaliza para o sistema imune que o tumor está lá. E, idealmente, a melhor coisa do mundo seria se o sistema imune já ajudasse a combater o tumor, né? Porque o sistema imune é uma ferramenta muito poderosa mesmo. Entendi, perfeito. Porque, assim, sem isso a gente meio que depende unicamente da quimioterapia, por exemplo, ou da radioterapia, enfim. E assim, a químio, a rádio, eles são tratamentos ainda muito válidos, até porque a gente também, assim, os remédios da quimioterapia, eles funcionam, assim, em geral, para uma grande parcela dos tumores, né? Para cada tipo de tumor, para cada tipo de câncer, isso varia. E também, em geral, a gente tem um protocolo para seguir. Então, em geral, começa com alguma droga, se não funcionar, a gente supõe uma resistência, então passa para outra, mas o ideal é você não precisar ficar supondo qual que vai funcionar ou não. O ideal é você saber qual vai funcionar pelo perfil imunológico e genético, né? Então, e a ideia é que essa classe nova de medicamentos, né, que são os imunoterápicos, a ideia é de que eles causem menos efeitos colaterais, porque a químio, por exemplo, as pessoas conhecem muito por ser um tratamento muito pesado, né? Que assim, as pessoas têm muita náusea, emagrecem, podem perder o cabelo, porque a químio, muitas vezes, ela não tem essa especificidade tão grande pelo tumor, então ela agride células no corpo todo. E a imunoterapia, a ideia é de que a gente consiga afunilar muito bem para o tratamento ir muito para o tumor e menos para o resto. Entendi, perfeito. Para focar em realmente destruir o tumor e não o corpo, né, do Sim. paciente. Enfim, não, sensacional, sensacional isso. E, assim, e aí um ponto também, isso é interessante, porque é um ponto que chama muita atenção de mostrar como que às vezes o nosso próprio sistema imunológico acaba falhando, né? Ele meio que se confunde ali o que é para atacar, de ser tolerante mais ou tolerante menos, igual você comentou. Sim. Só que aí eu queria que a gente focou muito agora na parte do câncer, e eu queria te perguntar do outro lado agora, né? Como que essa pesquisa afeta o tratamento de doenças autoimunes, né? Que aí é um caso de ser pouco tolerante, né? No sentido de você estar atacando o seu próprio corpo sem precisar, né? Você não está reconhecendo que é você ali. Então, como que essa pesquisa específica pode afetar o tratamento dessa parte? Então, assim, realmente, né, como você falou e também a gente tinha comentado antes, as doenças autoimunes seriam esse excesso, essa falta de tolerância, né, das células T reguladoras.
Assim, claro, tem outros fatores envolvidos, mas em relação à imunologia, né, isso é bem central. E diferentemente da parte do câncer, né, assim, porque as doenças do grupo câncer, né, os tumores, né, diferentes, todos eles têm sido muito estudados do ponto de vista genético molecular. Já as doenças autoimunes, tem menos disso. Então, assim, a gente consegue perceber que tem o conhecimento da imunologia, mas ainda falta bastante o conhecimento da parte da genética, e isso acaba que prejudica. Mas o que a gente entende é que para esses pacientes está tendo essa questão de ter muita pouca tolerância ao próprio organismo. E às vezes nem é só em relação ao próprio organismo, né? Porque assim, as alergias também têm a ver com isso, porque não é tudo que é externo ao organismo que tem que ser muito combatido, né? Então, na verdade, tem coisas externas a nós que a gente tem contato no dia a dia e que não é ideal que seu corpo reaja tanto assim, a ponto de ser uma alergia, né? Então, para esses casos, a ideia já seria, assim, o que é feito hoje é muitas vezes a imunossupressão. Então, para tentar diminuir a atividade dessas células que deveriam ter sido vistas, né, como muito reativas e elas não foram removidas, a ideia com a imunossupressão é diminuir a atividade dessas células, né? E agora também, obviamente, tem muita coisa nova aparecendo de tentar, na verdade, estimular a tolerância das células reguladoras, né? Mas, assim, em relação ao câncer, é uma área que ainda é bem menos direcionada, sabe? Em relação às doenças autoimunes, é uma área menos que tem é menos direcionada do que o câncer. Assim, os tratamentos, eles ainda, assim, hoje em dia é melhor do que antes, né? Mas os tratamentos, muitas vezes, na parte da reumatologia, das doenças autoimunes, eles ainda não conseguem ser tão específicos quanto na oncologia isso já está acontecendo para cada vez mais tumores, né? Na parte da imuno, ainda muitas vezes o tratamento que é dado é como se fosse assim, é isso, a imunossupressão um pouco mais generalizada, sabe? Não, ainda não tem no dia a dia, na prática, tantos medicamentos super focados naquilo. E eu acredito que tenha a ver com essa falta, muitas vezes, do conhecimento molecular nessa área, né? O genético. Porque no câncer isso tem muita verba para estudo, né? É a área que mais se estuda na genética, é o câncer. Então, acaba que o conhecimento avançou muito, né, nessa parte da genética. E na imuno vem avançando mais, né? Em geral, assim, a genética e a imuno elas andam muito juntas. Então, a parte das doenças autoimunes vem avançando, mas eu vejo ainda como para trás em relação aos avanços da parte da oncologia. Entendi, interessante isso. E isso é um ponto bacana da gente abordar também, porque é uma questão que às vezes não é nem uma questão de tecnologia em si, mas também uma que envolve de necessidade ali, de investimento, principalmente. Então, no caso do câncer, por ser algo mais popular, né, eu acredito, e mais amplamente divulgado, acaba tendo um investimento mais pesado em cima disso, né? Então, mas não significa que não exista, essa tecnologia também não vale para imuno. É só uma questão de falta de verba, às vezes, falta de mais pesquisas em cima. Assim, a questão também é que as doenças autoimunes, em geral, elas são mais difíceis, porque a maioria delas são crônicas, né? E no caso da parte da oncologia, quando o paciente tem um câncer, a gente quer, no melhor dos cenários, erradicar aquele câncer. Então, já tem essa diferença da natureza das doenças. E sim, o grupo do câncer em si é um dos grupos mais prevalentes, né, de doença. As doenças autoimunes também são bastante prevalentes, todo mundo conhece exemplos, mas assim, o câncer é a área de maior foco, maior interesse, assim, hoje em dia, principalmente na farmacologia, sabe? Então, realmente tem. E também já tem muito esse conhecimento da genética, que acaba que ajuda muito bem, né? Então, eu acho que essa parte da genética, junto com a imunologia, é o que potencializa muito essa descoberta do Nobel. Entendi, perfeito, perfeito. Então, assim, então, dito isso, né, para a gente finalizar aqui, essa questão, justamente essa questão do Nobel. Eu queria te pedir para tentar resumir o impacto desse Nobel de 2025 para a medicina e para a humanidade também, né, pelos tratamentos que isso gera, né, as novas possibilidades de cura, de tratamento. Então, eu queria te pedir para resumir como você definiria a importância dessa descoberta, dessa pesquisa em específico. Uhum. Então, assim, na verdade, quando saiu o prêmio, né, a nomeação,
A primeira coisa que eu pensei foi assim, que essas células T reguladoras, né, que esse grupo todo, não só eles descobriram, mas eles também caracterizaram, né, eles aprofundaram muito no funcionamento delas, né, é, no comportamento dessas células. Então, assim, realmente foi uma pesquisa muito extensa, de muitos anos. Para mim, a primeira coisa que eu pensei foi que quando eu entrei na medicina, né, há 10 anos atrás, o meu professor que se chamava Mauro Teixeira, né, que ele é lá do FMG e ele é uma referência, assim, na imuno, há 10 anos atrás, ele já falou muito sobre essas células nas aulas, né? Então, eu acho que isso mostra que, assim, é, esse prêmio foi tão relevante que hoje em dia não existe educação médica, educação sobre imunologia também, né, na biologia, na biomedicina, não existe imunologia sem falar sobre isso. Então, assim, o impacto é que literalmente revolucionou a compreensão da imunologia. Então, isso já a gente já consegue ver pelos últimos anos todos, né? Então, é isso. Há 10 anos já estava em todos os livros, já estava no conteúdo da matéria, e eu acho que isso prova o quão relevante isso foi, né? E eu acho que mostra também, assim, como que essas grandes descobertas realmente, como eu falei, elas levam tempo, né? Então, não é muito confiável a gente, de cara, né? Assim, às vezes só por um artigo, só por um experimento, achar que aquilo que foi encontrado já é algo que a gente deva ficar aplicando na clínica, né? Porque, assim, hoje em dia, ainda mais com as redes sociais, qualquer ciência, qualquer pesquisa, ela é já colocado muitas vezes para os pacientes como verdade. E, na verdade, olha, esses ganhadores do Nobel ficaram décadas para chegar nisso. Mas também, quando eles chegaram na resposta, né, nas células T reguladoras, isso transformou 100% a compreensão da imunidade, né? Que é isso que eu falei. Hoje em dia, não existe estudar imunologia sem considerar isso. E eu acho que os próximos frutos, né, que isso vai trazer, eu acho que tem muito a ver com a questão de que agora que o ensino da imunologia já inclui as células T reguladoras, que esse conhecimento já está, né, agora solidificado, que as novas gerações de cientistas já cresceram ouvindo, né, sobre isso. Eu acho que os próximos avanços, eles são muito sobre pesquisadores de diferentes áreas aplicarem essa descoberta nas áreas muito específicas de cada um, né? Então, assim, por exemplo, fala-se muito sobre desenvolvimento de vacinas para câncer, e já tem pesquisas acontecendo, e eu acho que, assim, para cada câncer é uma pesquisa diferente, sabe? Então, realmente, eu acho que vai ser aplicado cada vez mais para nichos de expertise dos cientistas diferentes, porque a gente já agora conhece essa ferramenta muito poderosa, né? Que é algo que a gente pode tentar controlar para regular, para tolerar mais ou para tolerar menos. E aí agora a gente vai ver o que vai aparecer para as outras áreas também. Essa entrevista aqui faz parte de um vídeo que a gente produziu lá pro Tinocano TV, cobrindo todas as áreas do Nobel de 2025. É só clicar no primeiro link aqui da descrição e ir lá conferir.